Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado, dia 10 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceli Lopes. E a gente inicia mostrando para você a capa aqui do site da Folha de São Paulo. A manchete é um assunto internacional. Tensão na Ásia. Índia e Paquistão falam em parar ataques, mas apenas em caso de reciprocidade. Conflito entre potências nucleares, porque os dois países têm bombas nucleares. Pela região, o conflito é pela região de Caxemira, é o pior em décadas. O grupo do G7, os países mais ricos do mundo, pede diálogo e máxima contenção. Ainda sobre o assunto, Índia e Paquistão têm escalada em ataques e se aproximam de guerra. Entenda a relação histórica entre os países e a disputa deles por região depois de 3 guerras. Pode acontecer a quarta. Aqui no Brasil, no Congresso Nacional, líderes de partidos de centro da Câmara Federal tentam evitar crise com o Supremo Tribunal Federal, mas oposição ao governo Lula cobra resposta. O STF, a primeira turma do STF, forma maioria para derrubar, como diz aqui o texto, para derrubar manobra lá na Câmara Federal, pró o deputado federal Alexandre Ramagem, ele que é um dos investigados na trama golpista. Outra chamada agora para o novo Papa. A ascensão de Leão XIV frustra a ultradireita nos Estados Unidos, que já chama o Papa de marxista. Ao escolher Papa de 69 anos, o conclave faz opção por longo pontificado. Essa é a expectativa. Ativos em paróquia local, pais do pontífice formaram sua base religiosa. Orgulhosos, peruanos esperam que Robert Prevost, é o nome do Papa, volte ao país, volte ao Peru, como Papa Leão XIV. Aqui nesse carrossel de imagens na capa da Folha de São Paulo, a primeira imagem é mostrando o conflito entre a Índia e o Paquistão sobre essa região aqui que está em conflito de Caxemira. Olha, aqui fica a Índia, a região de Caxemira e aqui Paquistão. Crescem temores de guerra, diz a legenda desta infografia. Crescem temores de guerra entre Índia e Paquistão, duas potências que têm armas nucleares. Disputa é pelo território de Caxemira. A segunda foto, aqui em preto e branco, é para mostrar onde o Papa Leão XIV estudava quando era menino. E está aqui a seta. Essa seta vermelha, esse aqui é o Papa quando era menino. Diz assim: primeiros passos no ministério. Robert Prevost, na escola, isso no ano de 1962, ele é esse aqui de pé, com essa seta vermelha.
A outra foto de destaque é para uma obra de ampliação do terminal do aeroporto de Congonhas. Obra para ampliação da sala de embarque remoto no aeroporto de Congonhas. Previsão de inauguração do novo espaço é para o mês de junho. Sobre política, o Guilherme Boulos, deputado federal de São Paulo, do PSOL, avisa a políticos aliados que desistiria de uma reeleição para a Câmara Federal, para de novo ser deputado federal, para se for convidado para ser ministro do governo Lula. Nessa mesma matéria, tem outra dizendo que o MDB se afasta de Lula por aliança com o Partido Republicanos, após essa federação criada entre União Brasil e o PP, o Partido Progressistas. E o MDB está procurando o republicano para fazer o mesmo. E a Folha de São Paulo está dizendo que essa aproximação com os republicanos afasta o MDB do governo. E para se afastar do governo tem que entregar os 3 ministérios. O MDB tem 3 ministérios na estrutura do governo. O Guilherme Boulos, lembrando que ele foi candidato a prefeito de São Paulo com o apoio do PT, com o apoio do presidente Lula e ficou em segundo lugar. Ele foi para o segundo turno com o Ricardo Nunes, do MDB, e não ganhou, ficou em segundo lugar. Ricardo Nunes é que foi o reeleito. Previdência Social, crise no INSS. Antes de embarcar para Pequim, Lula joga conta da crise do INSS no governo anterior, no governo Bolsonaro. O presidente diz que fraude começou em 2019 e sua gestão evitou pirotecnia em investigação. Folha de hoje traz uma entrevista com o presidente da cadeia de farmácias chamada Droga Raia. Aqui no Ceará não tem essa Droga Raia. Tem a Pague Menos, tem outras, mas a Droga Raia não tem. Mas ela é a maior cadeia de farmácia do Brasil. E ele disse: o poder é uma coisa envolvente, diz o ex-CEO da Droga Raia, após 35 anos no comando da empresa. O nome dele, Antônio Piponzi. Ele lança um livro sobre a história da líder do varejo farmacêutico nacional. Por falar em saúde, por falar em remédio, o reajuste de planos coletivos de saúde começa a valer agora neste mês de maio. Taxas válidas até abril do próximo ano, de 2026, desaceleram em comparação com o ciclo do ano passado. Mercado imobiliário. Em São Paulo, na Avenida 9 de Julho, velhos escritórios, velhos edifícios de escritórios estão virando edifícios de apartamentos, e apartamentos de até 40 milhões de reais. Demanda por imóveis de alto padrão impulsiona transformação de prédios. E esta tendência também está chegando no Ceará. Por exemplo, o Hotel Seara, na Beira-Mar,
vai se transformar no hotel de apartamentos de alto luxo. Vai se chamar Mansão Seara. Vão destruir o prédio e construir um super prédio, transformando o hotel em edifício de apartamentos. Sobre a COP30, Conferência Mundial do Clima, que vai acontecer em novembro, lá em Belém do Pará, a Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que a criatividade dos jovens precisa ser valorizada, diz ativista eleita pelo presidente Lula como campeã climática. Marcele Oliveira, que é do Rio de Janeiro, tem a missão de envolver novas gerações na cúpula em Belém. Aqui umas matérias sobre o Dia das Mães, amanhã, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Primeiro na área de gastronomia, no caderno Beabá da Confeitaria, a matéria é sobre como fazer uma geleia em casa e dar para sua mãe. Surpreenda sua mãe com uma geleia de frutas feita em casa. Veja 10 opções gastronômicas que custam a partir de R$ 36. Isso comprando os ingredientes e fazendo em casa. Shoppings de São Paulo dão presentes e sorteiam vales, carros e viagens para impulsionar as vendas pelos Dia das Mães. A origem do Dia das Mães. Saiba como surgiu a celebração da data festiva no Brasil, que é todo ano no segundo domingo de maio, e por que essa data ela é variável no resto do mundo, ela não é fixa. E como é que vai estar o clima em São Paulo amanhã? Tem frente fria chegando e a temperatura máxima no Dia das Mães deve ficar a máxima em 19 graus. Isabelle Moreira Lima escreve: mães lideram vinícola com 90 prêmios internacionais no Rio Grande do Sul. A Mieté, da Serra Gaúcha, oferece 32 tipos de vinho e comandado por mulheres, mães. Tecnologia. Sistema de navegação a ser usado na Lua, similar ao GPS, é lançado por empresa espanhola. A Folha de São Paulo de hoje traz uma matéria com a atriz e apresentadora Regina Casé. E ela fala sobre fé e amores nunca abandonados em conversa com Tati Bernardi. É um podcast chamado Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? É o nome do podcast. Remédios como creatina e Ozempic. Sobre esse assunto, a live da Folha vai entrevistar o professor da USP, o Bruno Gualano. Ele vai falar sobre o que funciona e o que não funciona. E essa live será para os assinantes da Folha de São Paulo, será no dia 22 de maio. Pesquisa pioneira. Projeto liderado por brasileira mapeia as conexões entre água em ar, rios e solo da Amazônia. Na coluna da jornalista Mônica Bergamo, matéria dizendo que absorvente na cadeia custaria 0,1% do orçamento prisional. Ator
vai aparecer em novela quase um ano depois de sua morte. Padre brasileiro é filmado no Vaticano e viraliza por conta da sua aparência, viraliza nas redes sociais. Rua na França muda de nome por termo considerado racista. A ex-BBB Juliette volta para a Globo e passa a integrar o time do programa Saia Justa, que é formado só de mulheres. No caderno de economia, nós temos 4 matérias chamadas de capa. A primeira é sobre essa venda do Banco Master, parte sendo comprada, aliás, a maior parte, quase 60%, sendo comprada pelo Banco de Brasília, que é o banco do governo de Brasília, é o BRB, Banco Regional de Brasília. Pois o BRB conseguiu uma liminar na justiça para derrubar outra liminar que impedia a assinatura do contrato de compra de fatia do Master pelo BRB. A instituição, o Master, que é de um banqueiro de Minas Gerais chamado Vorcaro, passou semana falando com o fundo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, isso pedindo dinheiro, um banco que está prestes a ser vendido, pedindo dinheiro ao Fundo Garantidor de Crédito do Banco Central para pagar dívidas a curto prazo. E o FGC, segundo aqui a Folha, se mostrou duro na negociação. Mas o Master pedindo dinheiro emprestado, dizendo que assim que receber o dinheiro do BRB, paga a conta. Política monetária, ainda na área de economia. Incerteza do Copom atinge maior nível desde a guerra da Ucrânia e desde a pandemia, diz estudo. Economia internacional puxa comportamento do indicador elaborado pela LCA Intelligence. Sobre o comércio, o varejo investe em campanhas com celebridades para maiores vendas no Dia das Mães. Como mostra aqui esta foto de uma publicidade que está no ar nas televisões, na programação das televisões abertas. Marcas apostam em rostos conhecidos para engajar diferentes gerações na data, que é uma das maiores do varejo, de maior apelo de vendas do varejo. O CEO da empresa OpenAI compara a ascensão da inteligência artificial ao renascimento, que é um movimento renascentista na França. Sam Altman afirma que pode ter trabalho mais importante da história. Na editoria de política, a chamada de capa, é aqui para a deputada federal do PL de São Paulo, casada com um cearense, o coronel Reginaldo, que foi candidato a prefeito de Caucaia, Carla Zambelli. Ela acessou via internet o sistema do Conselho Nacional de Justiça, tentando fazer um documento falso. Por conta disso, o Supremo, através da primeira turma do STF, formou ontem maioria para condená-la a 10 anos de prisão e perda do mandato de deputada federal, por invasão ao sistema eletrônico do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ministros voltam com o relator
que é o Alexandre de Moraes, por aplicação de pena de 10 anos de prisão e a perda do mandato. Como é na primeira turma, ela ainda pode recorrer ao plenário do STF, ao colegiado do pleno do STF. E com isso ganha tempo. E o mandato está terminando. Próximo ano tem eleição para a Câmara Federal. Ela pode continuar aí por mais um tempo sendo deputada federal por São Paulo. Ela é filiada ao Partido Liberal. No Guia Folha de hoje, temos apresentação de show neste final de semana em São Paulo. A banda System of a Down faz show em São Paulo neste final de semana. A banda de rock, que é armênio-americana, sobe ao palco do estádio Allianz Parque, hoje, sábado, e amanhã, domingo. Atrações: veja 5 passeios gratuitos para fazer em São Paulo nesse fim de semana e aproveitar e levar a mãe para passear. Estudo global mostra que jovens adultos não são tão felizes quanto costumavam ver. No caderno cotidiano, nós temos 3 chamadas de capa. A primeira é sobre o transporte público lá em São Paulo, depois que aquele cidadão morreu imprensado no metrô. Metrô de São Paulo adiou instalação de barras de segurança em portas de plataforma, diz documento. A estatal, que administra o metrô, diz que colocará barreiras na linha 5, onde passageiro morreu na terça-feira imprensado. A torcida Gaviões da Fiel recebe ação PET com serviços e cães resgatados do Rio Grande do Sul. Iniciativa inclui castração, vacinação e conscientização contra maus tratos. Nova regra do ensino à distância, o EAD, ensino à distância, vai permitir formação de professores com aula online ao vivo. O decreto estava previsto para dezembro do ano passado, mas o governo adiou a publicação. Na editoria de Mundo, a chamada de capa é uma matéria dizendo que negócios de filhos do presidente Donald Trump em 3 continentes beneficiam diretamente as empresas do presidente dos Estados Unidos. Herdeiros mais velhos do líder americano têm feito maratona de empreendimentos em continentes do mundo. Na página de ciência, uma matéria mostra que chimpanzés batucam com intenção rítmica. É um vídeo. Estudo reforça a hipótese de que componentes da música existiam antes de separação evolutiva. Novo estudo, outra matéria no caderno Ciência. Novo estudo atribui a origem do vírus da pandemia de Covid-19 a comércio de animais silvestres. Na página de Meio Ambiente, mega ação do IBAMA contra desmate, revolta ruralistas e governador aciona o Palácio do Planalto. Maior operação de embargo remoto da história acontece há 6 meses da COP30, que é a Conferência Mundial do Clima, que nesta edição vai acontecer no Brasil,
lá em Belém do Pará. Quais são as 5 matérias, os 5 assuntos mais lidos na Folha de São Paulo de hoje? Primeiro, STF exibe voto do ministro Fux contra a manobra da Câmara, recua, mas registra posição de novo, horas depois. Previdência. Em Moscou, Lula joga conta da crise da fraude no INSS no governo de Bolsonaro. Índia e Paquistão escalam ataques e se aproxima de uma guerra. 4. De novo sobre o INSS. O Bolsonaro, quando era presidente da República, sancionou sem vetos uma lei colocando fim sobre o controle em descontos nas aposentadorias do INSS para essas empresas e associações que diziam ter o aval do aposentado e do pensionista para ficar com aquele desconto na folha de pagamento. E a última mais lida, líderes de partidos de centro da Câmara Federal tentam evitar crise com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, mas a oposição ao governo Lula cobra resposta. E por último, no caderno de cultura, que é na Folha de São Paulo, é chamado de Ilustrada. Nós temos uma matéria com a escritora Alegra Haid. Ela ousa propor esperança diante de crise climática. O livro dela, chamado Eleutéria, oferece alternativa às ficções que tratam apocalipse como inexorável, que o tempo não segura, ninguém segura, inexorável, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. E o que é que nós temos hoje na TV? Tem filmes sobre avós na cozinha italiana, é o que se tem para ver na TV, segundo aqui sugestão da Folha de São Paulo. Sara Raquel, o que é que nós temos na capa do jornal O Estado de São Paulo? Oceli, o Estado de São Paulo nos traz como destaque no início da capa deste fim de semana alguns destaques para o Dia das Mães, que será comemorado amanhã, dia 11 de maio. Então, temos aqui o primeiro destaque sobre leitura como presente. Dica de 10 livros que podem servir como presentes no Dia das Mães. E o segundo, as mães merecem um blank de blanks, espumantes para um brinde especial. Já na editoria de Economia e Negócios, ser mãe, desafio no mercado de trabalho. Após a maternidade, demissões são comuns. E a manchete de hoje é sobre o sistema bancário. Master pede empréstimo ao FGC para cobrir dívidas de curto prazo. O objetivo é combinar eventual suporte do Fundo Garantidor de Créditos com a venda de ativos. Com cerca de 10 bilhões em compromissos a vencer nos próximos 2 anos, o Banco Master fez um pedido formal ao Fundo Garantidor de Créditos, FGC, para viabilizar uma linha de empréstimo que o ajude a rolar suas dívidas, após a cisão e venda de parte de seus ativos para o Banco Regional de Brasília, o Banco BRB. Informam Álvaro Gribel e Mariana Carneiro. Entre os compromissos a vencer estão CDBs vendidos no mercado com a promessa de rentabilidade bem acima das oferecidas por concorrentes. Pessoas a par das negociações envolvendo a venda do Master afirmam que o objetivo é fazer uma combinação do suporte do FGC, que pode ser inferior ao total de dívidas de curto prazo, com a venda de ativos de Daniel Vorcaro, controlador do banco, como a participação na mineradora Itaminas e na seguradora COF, que não estão incluídos no balanço do Master.
O estado de São Paulo, nesta imagem, nos traz uma matéria internacional. Aqui nós podemos ver o presidente Lula cumprimentando o presidente da Rússia, o Putin. E diz o seguinte, este destaque. No dia da vitória de Putin, Lula critica Trump. Em Moscou, o presidente brasileiro assistiu à tradicional parada militar em comemoração do triunfo soviético sobre a Alemanha nazista e criticou as tarifas impostas por Donald Trump. Lula concluiu sua viagem à Rússia ao lado de líderes autoritários como Xi Jinping e Nicolás Maduro. E o editorial em destaque na capa, Lula em Moscou, o dia da infâmia. E sobre política aqui no Brasil, STF tem maioria para limitar decisão da Câmara sobre golpe. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para limitar a resolução da Câmara para suspender a ação penal do golpe a Alexandre Ramagem, enquanto durar o mandato do deputado. Como Ramagem é um dos réus, a Câmara aprovou o projeto que tentava beneficiar outros 33 alvos do processo, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos uma chamada de capa para a Igreja Católica. Leão XIV diz querer levar fé onde há mais tecnologia e dinheiro. Em seu primeiro dia de pontificado, o Papa americano celebrou missa com cardeais e citou as periferias existenciais, um tema caro a Francisco. E sobre o caso da invasão hacker ao CNJ, maioria da primeira turma do STF vota para condenar Zambelli. E sobre suspeita de feminicídio, ex-mulher de professora assassinada é presa em São Paulo. E sobre economia, custo de vida, IPCA sobe 0,43% em abril e chega a 5,48% em 12 meses. E por último, no caderno Bem-Estar, o Estado de São Paulo nos traz uma matéria sobre mitos e verdades sobre as cáries. Doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Viajar e desligar. Tirar férias faz bem à saúde e até para o relacionamento. E por último, também temos aqui uma matéria sobre envelhecer. O que fazer quando um ente querido não nos reconhece? Oceli, quais são os destaques da capa do jornal O Globo deste sábado? No alto da capa, Sara, como podemos ver, temos uma entrevista com um historiador inglês que já morou aqui no Brasil, é o Peter Bunk, especialista em ignorância. Historiador inglês, analisa como ela é perigosa, a ignorância, e enfraquece a democracia. Ele já morou aqui no Brasil, sendo professor de universidade. Mas o destaque no alto da capa, Sara, é para a primeira missa celebrada, presidida pelo novo Papa. Tecnologia e poder competem com a fé, alerta Papa. Na sua primeira missa como pontífice, Leão XIV deu aviso sobre tempos em que outras certezas são preferidas no lugar da fé. Cardeais brasileiros veem continuidade, mas não uma repetição de Francisco no pontificado. Relata de Roma o enviado especial do jornal o Globo, o jornalista Bernardo Melo Franco. E esta missa, essa primeira missa do Papa, é também uma missa de despedida de todo o colégio cardinalício. Os papas, os cardeais, depois dessa missa, voltam para as suas igrejas nos seus países de origem. Sobre o assunto, o Jornal Globo traz uma entrevista com Francisco Borba, que é teólogo. Ele diz: Igreja criou uma armadilha para Donald Trump.
Para Francisco Borba, teólogo, Donald Trump não poderá mais taxar de anti-americanas ou terceiro-mundistas eventuais críticas de Leão XIV ao governo dele, Donald Trump. Ainda sobre Vaticano, aborto, racismo e Trump no histórico tuiteiro, né, de mensagens no antigo Twitter, que hoje se chama X, de um Papa digital, mostrando, fizeram um resgate de tudo que o Papa escreveu no antigo Twitter. E eles destacam 3 assuntos: aborto, racismo e Trump. Os desafios da Igreja Católica ante a perda de fiéis no Rio de Janeiro. É outra matéria sobre assunto religioso. Mas a manchete do jornal deste sábado, dia 10 de maio, é sobre carestia. Preços em alta. Com alimentos e serviços mais caros, inflação chega a 7 meses fora da meta do governo, além da meta do governo. Diz assim o texto da manchete do jornal Globo. Os preços cresceram menos em abril, menos do que em março, mas a inflação persiste em patamar alto e, no acumulado dos 12 meses, já chega a 5,53%, mais de um ponto percentual acima do teto da meta. A meta do governo é 4,5%. Está em 5,53% a inflação. O último mês de abril registrou ligeira queda nos preços dos combustíveis, o que ajudou a reduzir os custos de transporte de forma geral. Os alimentos também desaceleraram, mas ainda tiveram alta expressiva, de 0,8%, num cenário em que o setor de serviços acumula um salto de 6% em um ano. Esse índice é, segundo economistas, o que pode pressionar o Banco Central a um novo aumento da taxa Selic, algo não sinalizado na última reunião do Copom, do Conselho Monetário Nacional. Sobre política e judiciário, é chamada de capa do jornal Globo, STF limita decisão da Câmara Federal que beneficia o deputado Alexandre Ramagem, do Rio de Janeiro. A primeira turma da Corte formou maioria para rever decisão da Câmara. 315 parlamentares votaram lá a favor de Alexandre Ramagem, para rever decisão da Câmara que suspendia ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, ex-presidente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. A medida só vale para crimes em tese cometidos após a diplomação dele e não se estende a outros réus como Bolsonaro. É só para quem está no exercício do mandato, como ele. Ainda na área do Supremo, STF forma maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino seguirão o voto do relator Alexandre de Moraes pela condenação da deputada a 10 anos de prisão e do hacker
Walter Delgatti por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, invasão do sistema para inserir lá dados falsos. Na Rússia, Lula afaga o presidente Putin e critica o presidente dos Estados Unidos. Em encontro bilateral no Kremlin, após desfile militar pelo Dia da Vitória, Lula disse que vai estreitar a relação com a Rússia e criticou o Donald Trump e seu tarifaço, que, segundo Lula, joga por terra a grande ideia do mercado livre. Em Minas Gerais, nós temos uma cidade chamada Governador Valadares, pois Governador Valadares é a cidade onde tem mais habitantes de lá trabalhando nos Estados Unidos. É por isso que o avião de deportados, quando vem, pousa em Fortaleza, daqui eles são tirados as algemas nos braços e nas pernas, aí eles entram no avião do governo federal e vão para Confins, o aeroporto de Confins, Minas Gerais. Olha o que está acontecendo lá em Governador Valadares. Deportações de Donald Trump angustiam os chamados, lá, por isso que é chamado de, não é Governador Valadares, é Valadólares. Onda de deportações aflige a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, cuja economia local é impulsionada pela remessa de dólares de seus estimados 60 mil nativos radicados nos Estados Unidos. Trabalha lá e manda dólar para as famílias. E isso estimula a economia da cidade. Prefeitura já tem programa para reintegrar os deportados. A prefeitura fez até um outdoor, tá aqui. O outdoor diz: seu retorno é o início de uma nova história. Serviço de apoio ao valadarense em situação de deportação. Aí aqui tem um telefone para ligar para lá e a assinatura, Governador Valadares. É uma ação social da prefeitura lá de Governador Valadares. Por último, é destaque na capa do jornal o Globo, uma matéria na área de cultura. É o prêmio Faz Diferença. Reconhecimento ao brilho de quem se destacou em 2024. Em sua 22ª edição, o prêmio Faz Diferença elegeu os destaques do ano passado em 14 categorias, que contemplam a cultura, a ciência, o esporte e os negócios. Pelo sucesso sem fronteiras do filme Ainda Estou Aqui, a atriz Fernanda Torres e o cineasta Walter Salles, que é o diretor do filme, foram escolhidos as personalidades de 2024. Sara Raquel, o que é que nós temos de novidade em Brasília? O destaque na capa do Correio Brasiliense deste sábado, Oceli, é sobre o Leão 14, da crítica ao consumismo ao resgate da fé. Na primeira missa, como líder de 1,4 bilhão de católicos, Leão XIV retornou à Capela Sistina, onde foi eleito Papa, com uma crítica à sociedade que prioriza o dinheiro, o consumo e o status. Abre aspas. Ainda hoje, não falta um contexto em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos em que, em vez dela, a fé,
preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer. Fecha aspas, disse aos cardeais. E ele também convocou para uma reflexão sobre o papel da igreja, dizendo o seguinte: deve ser a arca da salvação que navega sobre as ondas da história, farol que ilumina as noites do mundo. Mas nem tudo foi celebração. Ontem, entre os católicos, uma das principais feridas do Vaticano, o escândalo dos abusos sexuais, voltou à pauta. Duas ONGs acusam então cardeal Robert Francis Prevost de omissão em casos no Peru, onde foi missionário. Vítimas alegam que ele estava informado das denúncias e, de acordo com as entidades, não se manifestou à época. A diocese peruana informou em nota que os religiosos foram afastados das funções. E ainda sobre esse mesmo assunto, trajetória semelhante à de Francisco. Santiago Pérez, padre da paróquia Nossa Senhora da Assunção, analisou ontem no CB Poder a escolha do novo Papa. Segundo ele, Robert Prevost deve dar continuidade ao trabalho do antecessor. E ele disse o seguinte, o entrevistado: podemos falar que temos um discípulo de Francisco no papado. E sobre economia, INSS devolverá descontos de abril. Aposentados que tiveram dinheiro retirado ilegalmente no mês passado vão receber os recursos de volta entre 26 de maio e 6 de junho, informou o Instituto. O total chega a 292,7 milhões de reais. No entanto, o ressarcimento dos valores roubados por quadrilhas, que chegam a 6,3 bilhões, segundo a Polícia Federal e a CGU, ainda está sob análise do governo federal. E no caderno de cidades, cresce fila de transplantes. Queda no número de oferta de órgãos no Distrito Federal preocupa. Taxa de recusa familiar chega a 61%. E no Brasil, a desinformação marca a doença sobre o lúpus. Brasil tem 300 mil pessoas com a enfermidade, ainda cercada de preconceito. E na política, o STF limita projeto aprovado. Ministros barram parte da resolução que suspendeu a ação penal contra o deputado. E no caderno de versão e arte de hoje, Luísa Sonza, Carol Biazin e Marina Senna se apresentam hoje no Fun Festival. E no esporte, ginástica artística Fashion Week. Saiba como são produzidos os figurinos das estrelas do Troféu Brasil. O evento continua hoje e amanhã no ginásio Nilson Nelson. E por último, no caderno, falando sobre o Brasil, na verdade, do desfile às usinas. Uma plateia que reuniu do presidente da China, Xi Jinping, ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, Lula celebrou em Moscou os 80 anos da vitória aliada na Segunda Guerra. O brasileiro aproveitou a viagem à Rússia para discutir com Vladimir Putin a cooperação para o uso de energia nuclear. Agora o Oceli com os destaques do jornal cearense O Povo. Jornal Povo, Sara Internautas, traz como manchete: no Ceará, Justiça Eleitoral investiga 18 municípios com mais eleitores do que habitantes. Um procedimento foi instaurado após a constatação de que 18 municípios cearenses, o total são 184, municípios no estado do Ceará, pois dos 184, 18 têm discrepâncias na proporção de moradores e eleitores, votantes. Indicativos nos dados apresentam elementos de fraudes e irregularidades. Para a pessoa tirar o título, ele apresenta o seu domicílio eleitoral, uma conta de água, uma conta de luz, leva lá para comprovar onde mora. Aí numa cidade dessa, tem mais eleitor, no dia da votação tem mais gente
votando do que morador. Aí tem alguma coisa e a Justiça Eleitoral está investigando. E quais são esses 18 municípios no Ceará que tem mais eleitor no dia de eleição do que morador? É Altaneira, Antonina do Norte, Aratuba, que fica aqui na Serra de Baturité, tem mais eleitor do que morador. Barroquinha, que fica lá no litoral, ali perto de Camusim, no litoral norte. Caridade, tem mais eleitor do que morador, fica aqui perto de Canidé. Fortim, vizinho ali de Aracati, litoral leste, tem mais eleitor do que morador. General Sampaio, Grangeiro, Guaramiranga, tem mais eleitor do que morador. Mas Guaramiranga é um município, uma cidade de veraneio. Muita gente passa o final de semana lá, que mora em Fortaleza e tem casa lá. Talvez prefere dizer para a Justiça Eleitoral, apresenta o endereço de lá e passa o final de semana lá e volta, que geralmente as eleições são no dia de domingo. Aí a pessoa aproveita e vota lá. Mas lá tem mais eleitor do que morador. Ibaretama, ali perto de Quixadá, no Sertão Central. Ibicuitinga, Moraújo, vizinho a Coreaú, Ocara, Pacujá, Paramoti, Palhano, São João do Jaguaribe e São Luís do Curu. São esses 18 municípios que estão sendo investigados pela Justiça Eleitoral por ter mais eleitor do que morador. Não bate. Ainda chamada de capa no jornal Povo, duas fotos. A primeira é essa foto, é aqui a Praça do Ferreira, que é a coluna da Hora, é uma das praças mais antigas de Fortaleza, do centro de Fortaleza. Tem a Praça José de Alencar e aqui a Praça do Ferreira. E essa foto é para ilustrar uma iniciativa da Prefeitura Municipal em busca de parceria para adoção, para arranjar padrinho para 560 espaços públicos. A iniciativa quer revitalizar o programa chamado Adoção de Praças, ampliando, para não ficar só em praças, ampliando a atuação para além de logradouros e áreas verdes. E esta matéria até é motivo de a reportagem do Jornal Povo da edição deste sábado. Esta outra foto é para aqui uma bordadeira, pois bordadeiras cearenses apresentam o artesanato em feira em São Paulo. Artesanato genuinamente cearense. E aqui na região metropolitana, o centro mais forte das rendeiras fica aqui no município de Aquiraz. Na editoria de Mundo é chamada de capa do jornal Povo, matéria sobre o Vaticano. Papa Leão XIV faz primeira missa, preside a primeira missa, né? E diz que a Igreja Católica deve ser o farol que ilumina. Política é uma matéria sobre uma memória, um resgate pela passagem dos 100 anos de nascimento do jurista Paulo Bonavides, o jurista que lutava pela democracia. Ele não é cearense, ele é paraibano, da cidade de Patos, mas fez carreira aqui no Ceará, professor da Universidade Federal do Ceará,
e um grande constitucionalista. E este mês ele estaria, se fosse vivo, completando 100 anos. No caderno de economia, a matéria dizendo que o PROCON notifica, que é Procuradoria do Consumidor, notifica 83 postos de combustíveis por alta repentina no preço da gasolina. E realmente virou um cartel. Hoje, qualquer posto de gasolina que você vai em Fortaleza, o litro é R$ 6,49. Todo posto virou cartel. Não tem outro, é R$ 6,49, R$ 6,49. E o Ministério Público, através do PROCON, está investigando. Por que isso? E a prática do cartel é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E por último, na editoria de cidades, é uma matéria sobre violência na área policial. Um ex-lutador de UFC, octogonal, né? Essas lutas, é o Chiqueirinho, é conhecido como Chiqueirinho o nome dele. Ele é preso, suspeito de fornecer armas e munições e bala para o Comando Vermelho, para um grupo criminoso. Fornecer arma alugando, claro, ele não vai fornecer de graça. E com o fruto do crime, os bandidos pagam o aluguel das armas. Sara, Raquel, o que é que nós temos no jornal Valor Econômico? Bom, Celi, neste momento vamos acompanhar os destaques do site do Valor Econômico. E o primeiro destaque é sobre o caso da tentativa de golpe. STF forma maioria para derrubar decisão da Câmara que suspende ação contra a ramagem e beneficia Bolsonaro. Ministros da primeira turma afirmam que a medida se aplica só ao deputado e apenas quanto aos crimes imputados após a diplomação. O partido PSOL aciona STF contra a decisão da Câmara e Moraes e Dino votam para condenar Carla Zambelli a 10 anos de prisão e perda também do seu mandato. E sobre o STF, como nós vimos anteriormente, a primeira turma formou maioria para condenar Zambelli por invasão a sistema do CNJ. Ministros também julgam o hacker Walter Delgatti, que teria atuado em conjunto com a deputada. E sobre partidos, Leite se filia ao PSD com planos para 2026, mas acena a Tarcísio. O governador gaúcho, ex-PSDB, assina ficha de filiação na legenda de Kassab, em evento na capital paulista. Presidente do partido com 3 ministérios na esplanada, Kassab diz não estar no governo Lula. E ainda sobre o partido, Aécio critica a ida de Leite para PSD e minimiza pré-candidatura presidencial. E aqui o Valor Econômico traz um destaque de uma entrevista. Mota defende ação do Congresso sobre INSS e reforma do imposto de renda. O presidente da Câmara também diz que espera ver cumprida decisão que suspende a ação no STF. E a jornalista Andréia Jubé escreveu a seguinte matéria para o Valor Econômico: 100 dias de Hugo Mota na presidência da Câmara. Mais outro destaque para poderes. STF deve manter projeto que aumenta o número de deputados. E sobre licenciamento ambiental. Relatório do Senado é grande retrocesso, afirma Marina Silva. E no Legislativo, Câmara aprova novas regras para concessões e PPPs. E o Judiciário, também temos um destaque. Dino manda CGU ampliar auditoria sobre emendas. Decisão do STF sobre ramagem deve abrir novo capítulo na crise com o Congresso. Ministros da primeira turma restringem impacto de resolução, defendida por Hugo Mota.
Sem deliberação na próxima semana, Câmara terá apenas sessões solenes. Hugo Mota e líderes partidários estarão em missão oficial no exterior. E aqui o Valor Econômico também nos traz uma análise. Cautela marca a reação da extrema-direita brasileira a Leão XIV. Logo após a escolha do novo Papa, cujo primeiro discurso indica que ele seguirá no mesmo caminho de seu antecessor, muitos dos representantes da corrente se mantiveram em silêncio. Alexandre de Moraes pede sessão virtual para analisar a suspensão de ação contra a ramagem. Decisão da Câmara que beneficia deputado, réu por tentativa de golpe, será julgada pela primeira turma. Eduardo Leite deixa PSDB e se filiará ao PSD na sexta-feira, que foi ontem. E por fim, Lula defende avanço tecnológico da China e cooperação com a potência em entrevista à revista Americana. Em entrevista à revista The New Yorker, o presidente defendeu um mundo em que as grandes potências pudessem competir sem recorrer à guerra. E neste momento eu quero convidar você para acompanhar a seguir o Senado Notícias, um resumo das principais informações do Senado Federal nessa semana. Acompanhe. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senadores saúdam o novo Papa Leão XIV. Ampliação de cotas raciais em concursos públicos segue para sanção presidencial. E comissão do Senado chama ministro da Previdência para falar sobre fraudes no INSS. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. O novo Papa, Leão XIV, anunciado quinta-feira pelo Vaticano, é o americano Robert Francis Prevost, de 69 anos. A escolha do novo Papa repercutiu no Senado. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, divulgou nota saudando o novo pontífice. Fumaça branca no Vaticano. O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito o novo Papa da Igreja Católica. Ele escolheu o nome Leão XIV. Robert Prevost nasceu em Chicago, Estados Unidos, e também tem nacionalidade peruana. Ele morou no Peru por quase 2 décadas e foi lá que iniciou a carreira como missionário agostiniano e chegou a bispo. A escolha do novo Papa repercutiu aqui no Senado. O presidente da Casa e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, está em viagem à Rússia na comitiva do presidente Lula. Ele divulgou uma nota saudando a eleição de Robert Prevost, que definiu como um chamado à união entre os povos. Na nota, o presidente do Senado diz: recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário. E completou: que sua santidade seja uma inspiração viva de paz, diálogo e amor ao próximo, guiando os povos com sabedoria, humildade e coragem diante dos desafios do nosso tempo. Outros senadores também se manifestaram sobre a escolha do novo Papa. A gente vai precisar dar essa sustentação para ele, com muita oração, porque a gente sabe que a grande guerra que existe é a espiritual. E que Deus guie, que ele seja aí a luz de Jesus para o mundo. Então há uma tendência forte de dar continuidade ao que o Papa Francisco vem fazendo, mas eu fico muito feliz, né, da gente estar com o Papa. E acho que vai dar tudo certo. A emoção que estou aqui no Vaticano, onde acaba de ser apresentado o nosso Santo Papa. Deixo aqui então um abraço a toda a comunidade católica brasileira e mundial. A ampliação de 20% para 30% das cotas raciais em concursos públicos foi aprovada pelo plenário do Senado. O novo percentual também será aplicado aos processos seletivos destinados a preencher vagas temporárias. O texto segue para a sanção do presidente da República.
O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a reserva de 30% das vagas em concursos públicos para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Hoje, a reserva é de 20% das vagas. A determinação vale para a administração pública federal direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e também nos processos seletivos simplificados para o recrutamento de pessoal por tempo determinado. As cotas serão aplicadas quando houver pelo menos 2 vagas. Os candidatos poderão concorrer nas vagas gerais e também nas vagas reservadas. A lei será revista daqui a 10 anos. A identificação racial será por autodeclaração no momento da inscrição no concurso, mas os editais devem prever uma confirmação complementar, com participação de especialistas e critérios que considerem características regionais. Caso a autodeclaração seja indeferida, o candidato ainda poderá disputar as vagas destinadas à ampla concorrência, a não ser que haja indícios de fraude ou má-fé. Serão chamados os aprovados da ampla concorrência, alternadamente e proporcionalmente entre os candidatos de cotas, de acordo com o número de vagas para cada um. A confirmação complementar existe para fortalecer a credibilidade desta ação afirmativa de inclusão social e reparo histórico. Ademais, a previsão legal deste processo traz segurança jurídica para o certame e principalmente para o candidato optante pela reserva de vaga, sendo que este aprimoramento assegurará que o sistema de cotas cumpra o seu propósito. Vai ter uma comissão para ficar claro se uma pessoa é negro ou não é negro, enfim. Então, nesse momento, presidente, fizeram 2 pequenas mudanças e que o Humberto Costa repôs por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos. Proteção ao idoso, educação inclusiva e integração de guardas municipais e agentes de trânsito ao sistema de segurança pública. Esses são os temas de 3 propostas de emenda à Constituição que foram discutidas esta semana pelo plenário do Senado. A proposta de emenda à Constituição coloca proteção ao idoso entre as competências legislativas da União, estados e municípios. Os autores do texto alegam que muito ainda precisa ser feito pela população idosa e que as ações institucionais nesse sentido ainda são tímidas e limitadas. Com a mudança na Constituição, União, estados e municípios poderão criar leis para proteger os idosos, cada um dentro de sua área de interesse. O objetivo é garantir maior proteção e ampliar os direitos dessa faixa da população, com políticas públicas mais abrangentes e específicas. Os senadores também fizeram a primeira sessão para discutir a educação inclusiva como princípio constitucional. A medida abrange todos os grupos em situação de vulnerabilidade e níveis da educação, básico, médio e superior. Também foi a 4ª sessão de discussão em primeiro turno da inclusão de guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle aprovou um convite ao atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, para prestar esclarecimentos sobre a fraude no INSS. O esquema, que envolveu sindicatos e associações, desviou ilegalmente mais de 6 bilhões de reais dos benefícios de aposentados e pensionistas. O ministro deve comparecer no dia 15 de maio. O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, foi convidado a explicar aos senadores da comissão o desvio bilionário na Previdência do INSS. De acordo com as investigações da Polícia Federal, há pelo menos 6 anos, aposentados e pensionistas do INSS tiveram descontos indevidos, feitos por entidades sindicais e associações, sem a autorização dos beneficiários. O prejuízo já soma cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais. Há uma certa ansiedade dos aposentados e pensionistas em saber as providências tomadas para se estancar esse verdadeiro assalto ao bolso desses mais vulneráveis. A informação amplamente divulgada de que houve reuniões do Conselho da Previdência Social já em 2023, nas quais o problema foi posto e, no entanto, o ministro da Previdência de então, Carlos Lupe, não tomou nenhuma providência efetiva.
E do outro lado, há também essa informação de que os beneficiários desses desvios são sindicatos e associações de aposentados, muitas vezes com ligação com o governo federal, inclusive uma delas tendo por diretor o irmão do atual presidente Lula. O que me parece estranho, que o pessoal está falando de farra, quem é que botou um ponto final na farra? Foi o atual governo, quando mandou a CGU investigar, mandou a Polícia Federal investigar, tem gente presa, tem gente sendo investigada, tem gente demitida, o presidente do INSS e o ex-ministro Lupe. Eu não estou dizendo que tem culpa, estou dizendo que provocou isso. De acordo com o governo, um plano de ressarcimento excepcional para aposentados e pensionistas está em elaboração. E até a próxima semana deve ser apresentado à Casa Civil e depois à Defensoria Pública da União, ao Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional de Justiça. Melhorar a qualidade de vida do trabalhador, gerar mais empregos e impulsionar a economia. Esses são alguns dos possíveis benefícios da diminuição da jornada de trabalho sem redução salarial, assunto que movimentou o debate em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. A jornada de trabalho no Brasil é de até 44 horas semanais, mas cresce o debate sobre reduzir esse tempo sem cortar salários. A proposta busca mais qualidade de vida, geração de empregos e aumento da produtividade. Países como França e Alemanha já aplicaram modelos semelhantes, com bons resultados. No Brasil, o tema ainda divide opiniões. A discussão sobre a redução da jornada de trabalho sem redução salarial é uma das mais importantes para o mundo do trabalho de todos os tempos. Trata-se de uma proposta que visa melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, aumentar a produtividade e impulsionar a economia. A proposta também é vista como um modelo de desenvolvimento mais justo. O senador destacou que com menos horas trabalhadas, mais postos de trabalho podem ser criados. Quando reduzimos a carga horária, abre-se espaço para a contratação de mais trabalhadores, fortalecendo o mercado interno, gerando crescimento econômico sustentável, com a automação e o avanço tecnológico. Precisamos ajustar o tempo de trabalho para garantir a inovação, para que ela seja um instrumento de bem-estar social e não de precarização do trabalho. Os palestrantes reforçaram os benefícios sociais e econômicos da proposta. A redução da jornada, comprovadamente, aonde já aconteceu, em todos os países que já aconteceu, traz benefício para todos, para o país, para o setor patronal e para o trabalhador. Para o trabalhador, ele traz mais dignidade, mais qualidade de vida. Comprovadamente, diminui o índice de doenças ocupacionais, diminui o índice de acidente no trabalho, aumenta a produtividade e isso traz benefícios para todos. Outro ponto foi a discussão sobre os riscos das jornadas exaustivas de trabalho. Não é só o adoecimento físico, não são só os acidentes que acontecem em função do cansaço, mas também o adoecimento mental causado por esse estresse. Então, veja, toda essa relação muito bem estabelecida do tempo de trabalho decente como um direito humano fundamental. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deve comparecer ao Senado para explicar denúncias de irregularidades em sua gestão. O convite foi aprovado pela Comissão de Esporte do Senado. Também foi aprovado um projeto que isenta de imposto de renda os prêmios recebidos pelos medalhistas olímpicos, pagos pelos comitês olímpico e paralímpico brasileiros. A proposta altera a legislação do imposto de renda para dar isenção aos prêmios em dinheiro pagos aos atletas pela conquista de medalhas. A isenção constou de medida provisória enviada ao Congresso no ano passado, mas que não foi votada e perdeu a validade. Quando a gente está no pódio recebendo a medalha, a gente vê o nosso hino, ou a gente está no pódio recebendo qualquer medalha olímpica, o que a gente mais pensa naquele momento? Pensa em todo o sacrifício na nossa família e o quanto a gente está fazendo o nosso país feliz. Isso não tem preço. Então, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Certamente o setor esportivo será muito grato e é merecido a esses atletas que representam e carregam, né, a bandeira do Brasil, nosso país, mundo afora. Parabéns pelo seu
relatório, né? Eu acredito que a justiça sendo feita, infelizmente tem que fazer alguma coisa pro óbvio, né? Tem que fazer um projeto de lei pro óbvio. O que me admira é por que demoramos tanto, né? É uma renúncia fiscal que ainda assim é muito pequena, perto do retorno, inclusive, que o esporte dá, gerando riqueza para a economia e outros impostos em demasia. O requerimento para a convocação do presidente da CBF foi apresentado pelo senador Eduardo Girão. Uma das irregularidades apontadas por ele atinge o Supremo Tribunal Federal. O senador disse que o recurso de uma ação pedindo a saída de Edinaldo Rodrigues da CBF foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, mas essa ação já estava sendo julgada pelo ministro André Mendonça, contrariando uma prática daquela corte. Coincidentemente, é isso que a gente precisa entender, o que está acontecendo. Tomado um contrato por 5 anos, que significa aí 10 milhões de reais por ano da CBF, com o Instituto IDP, que é um instituto que foi fundado pelo ministro Gilmar Mendes, que seu filho está à frente, e no meio disso tudo acontece a deliberação da liminar para que o presidente Edinaldo Rodrigues continuasse na CBF. Então, a gente fica com questionamento, é óbvio, qualquer cidadão fica com questionamento. O IDP nunca foi sequer cogitado como uma referência na Academia de Direito Esportivo. Que bom que seja, que tenham outros, mas é estranho, sem dúvida alguma, é uma confusão do público e do privado. O projeto de isenção do imposto de renda para medalhistas olímpicos ainda vai ser votado pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão final. A regulamentação dos direitos de motoristas e entregadores de aplicativos foi debatida na Comissão de Assuntos Sociais. Representantes da categoria, empresas e parlamentares discutiram regras e condições do setor. Falta de benefícios, segurança, remuneração deficitária. Essas são algumas das dificuldades apontadas por motoristas e motofretistas de aplicativos. Para debater a regularização de um dos setores que mais cresce, a Comissão de Assuntos Sociais discutiu os termos da ocupação por plataforma, que é o conjunto de regras e condições de funcionamento das plataformas digitais, como sites, aplicativos de transporte e entrega de alimentos e serviços de trabalho remoto. Hoje em dia, os trabalhadores plataformizados estão entregues à própria sorte. No entendimento do Ministério Público do Trabalho, a CLT ela já consegue regular o tema. Isso não impede regulações que venham avançar, que sejam além do que já está previsto para os trabalhadores com carteira assinada. Claro que nós sabemos a importância das plataformas, mas entendendo também que progresso não pode ser só para quem comanda as plataformas. Como o senhor falou, por trás das plataformas tem pessoas que comandam essas plataformas. Então, assim, nós estamos tratando aqui de direito, de dignidade a esses trabalhadores. Profissionais da área ressaltam que a regulamentação da atividade é uma oportunidade de conquistar direitos básicos e melhores condições de trabalho. É muito importante que a pauta do BREC nacional, que as reivindicações de toda a categoria para o aplicativo é uma só. A gente pede um mínimo, né, que é o reajuste, né, um piso ali, uma taxa mínima, que é R$10, né, para nós termos um pouco mais de dignidade, valorização e de respeito. Ricardo Ribeiro e Alessandra Serrazes, representantes da Uber e da 99, respectivamente, falaram sobre a posição das plataformas em relação aos termos da ocupação por aplicativos. Esse modelo de trabalho por plataforma foi um modelo que trouxe muitos benefícios para a sociedade brasileira, para os trabalhadores de plataforma que não contavam com essa opção há 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, e que a gente precisa conseguir encontrar modelos regulatórios que mantenham os benefícios que esse serviço trouxe, que esse modelo trouxe, mas que repense o financiamento das políticas de bem-estar social que protegem o trabalhador, para que elas possam ser financiadas e que possam oferecer para eles os mesmos direitos e benefícios que existem para o trabalhador tradicional. Nós nos comprometemos e nos mantemos comprometidos com uma regulação que seja justa e equilibrada,
levando em consideração esse tripé que eu havia mencionado, que é o motorista, o usuário e a empresa, para que esse modelo, nos moldes como ele se encontra, ele mantenha a sustentabilidade e consiga manter a geração de emprego e renda para muitos trabalhadores no Brasil. Fim da reeleição para presidente, prefeito e governador? O assunto está em debate na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta também aumenta o mandato de senadores e deputados, mas não é consenso entre os integrantes da comissão. A proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da reeleição para cargos do Executivo voltou à pauta da CCJ, mas como houve uma mudança no parecer apresentado pelo relator, senador Marcelo Castro, um novo pedido de vista foi concedido. O relator manteve a proposta de eleições gerais e municipais no mesmo dia, mas antecipou o período de transição, antes previsto para 2034, para 2030. O que foi que os senadores mais se manifestaram contra o meu parecer? É que a reeleição, o fim da reeleição é uma coisa tão boa para o Brasil que nós não deveríamos deixar uma transição tão longa quanto eu estava propondo. Então eu estou encurtando a transição. A primeira eleição de prefeito será a última reeleição. E a primeira eleição de governador, tirando a próxima, porque já está muito em cima, será a última reeleição. Ele manteve o tempo dos mandatos previsto no relatório: 5 anos para cargos do Executivo, vereadores e deputados e 10 anos para senadores. Mas esse tema ainda não é consenso entre os parlamentares. Eu acho que é muito ruim você sair, por exemplo, de um mandato de 8 anos de senador, que já é um grande tempo, para um mandato de 10 anos. Isso não existe em nenhum país. Tentei, inclusive, hoje levantar para ver se a gente consegue ter algum país como referência. Não tem nenhum país que nós tenhamos uma década de mandato para senador. E aumentar o mandato de deputado federal para 5 anos também. Foi instalada nesta semana a subcomissão temporária do Senado, que vai acompanhar os preparativos para a COP30. A Conferência Climática vai acontecer em novembro, em Belém, no Pará. A subcomissão foi criada a partir de um requerimento da senadora Leila Barros, que vai presidir o colegiado, a vice Augusta Brito e o relator Beto Faro. Precisamos atuar com protagonismo, acompanhando de perto os preparativos, fiscalizando, debatendo, propondo e contribuindo para que a participação do Brasil seja à altura do papel global, do seu papel global. A realização da conferência na Amazônia carrega um simbolismo poderoso. A região amazônica é, ao mesmo tempo, esperança e alerta para a humanidade. O mundo nos observa. Leila Barros destacou alguns pontos que vão orientar os trabalhos da subcomissão. O diálogo com o presidente designado da COP30, o embaixador André Correia do Lago, e com a diretora executiva Ana Toni, para compreendermos as diretrizes e desafios centrais da conferência, a análise da infraestrutura de Belém e da logística necessária para receber um evento desta magnitude, debates sobre os maiores desafios da COP, como financiamento climático, justiça ambiental, transição energética e a implementação dos compromissos climáticos, o papel da sociedade civil, em especial das comunidades indígenas e tradicionais, e ainda as perspectivas do Brasil para a conferência e para a agenda climática global. Falta menos de um mês para a realização do Fórum Parlamentar do BRICS. O evento vai ocorrer de 3 a 5 de junho no Senado e na Câmara e vai reunir representantes dos 11 países que compõem o grupo, além de outros países convidados. O Senado e a Câmara dos Deputados vão sediar de 3 a 5 de junho o 11º Fórum Parlamentar do BRICS, com o tema O papel dos parlamentos do BRICS na construção de uma governança global mais inclusiva e sustentável. Esse fórum vai reunir parlamentares dos 11 países membros do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã, e dos 9 países parceiros: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Um programa provisório do evento já foi divulgado.
O primeiro dia vai ser dedicado à reunião de mulheres parlamentares do BRICS e à reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do bloco, com boas-vindas simultâneas das 9 às 10h30. Para a reunião de mulheres parlamentares, a primeira sessão vai ser das 10h30 ao meio-dia, com o tema Mulheres na Era da Inteligência Artificial, entre a proteção de direitos e inclusão feminina na economia digital. Às 14h começa a segunda reunião, com o tema Fortalecendo as Mulheres para enfrentar a crise climática, perspectivas do BRICS. A terceira reunião começa às 15h30, com o tema Construindo o Futuro, as mulheres parlamentares e a Agenda BRICS 2025. Essas 3 reuniões vão acontecer na Câmara dos Deputados. Já a reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS vai começar com uma sessão às 10h30 e a segunda sessão de trabalho começa às 14h. A terceira sessão vai ser das 3h30 às 5h. Às 5h30 começa uma reunião presencial para a conclusão das negociações sobre o documento final do 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Às 10h, os parlamentares se reúnem para a foto oficial no Salão Negro do Congresso. Às 10h30 começa a solenidade de abertura, às 14h tem a primeira sessão de trabalho com o tema Aliança Parlamentar do BRICS pela Saúde Global, no plenário do Senado. Das 3h30 às 5h acontece a segunda sessão de trabalho, com o tema Ação Parlamentar do BRICS em busca de novos caminhos para o desenvolvimento econômico, também no plenário do Senado. Às 9h começa a terceira sessão do Fórum, com o tema Diálogo Interparlamentar do BRICS sobre Clima e Sustentabilidade. Às 10h30, a quarta sessão debate cooperação interparlamentar para uma inteligência artificial responsável e inclusiva. E retornam às 2h para a quinta sessão de trabalho, com o tema Parlamentos do BRICS unidos pela reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança. A sexta reunião de trabalho tem o tema Por uma cooperação interparlamentar do BRICS mais forte e duradoura. A sessão de encerramento está prevista para acontecer das 5 às 6h, com a adoção do documento final e falas de encerramento no plenário do Senado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, a primeira nota da coluna do Estadão é sobre esse assunto. Caixa Econômica Federal pagou R$1,5 milhão em contratos à empresa de presidente de Superfederação. Superfederação é a união de 2 partidos ou mais para formar uma espécie de coligação mais permanente, por 4 anos. Diz assim a nota do Estadão, que é a coluna escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. O escritório do advogado Antônio de Rueda, deputado federal, presidente da Federação Partidária recém-lançada, que une o União Brasil, que o Antônio Rueda é presidente do União Brasil, e com o PP, cujo presidente é o senador Ciro Nogueira, e o Antônio Rueda vai ser o primeiro presidente dessa federação, e depois quem vai ser o presidente é o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara Federal, aqui do PP de Alagoas, vizinho ao Ceará, pois o presidente dessa nova federação, o escritório dele de advocacia já recebeu R$1,5 milhão da Caixa Econômica Federal por serviços jurídicos desde 2020. É o que mostra um levantamento da coluna com base em dados do banco, do próprio banco. No governo Lula,
A Caixa já obteve, aliás, a companhia, o escritório de advocacia, já obteve 910 mil, 60% do montante contratado, que é 1,5 milhão. Sob Antônio Rueda, a nova federação terá a maior bancada da Câmara e uma das mais numerosas no Senado, juntando os parlamentares do PP com o União Brasil. O escritório Rueda e Rueda Advogados, escritório do qual ele é sócio e fundador, mantém 2 contratos ativos com a Caixa Econômica Federal. Um deles foi assinado no mesmo dia em que Rueda foi eleito presidente do União Brasil, no dia 29 de fevereiro do ano passado, de 2024. Procurados, Rueda, o União Brasil e a Caixa Econômica afirmaram que a contratação do escritório seguiu critérios técnicos. Desde o fim de 2023, continua aqui a nota do Estadão, a Caixa é presidida por Carlos Vieira, ele que foi indicado para o cargo pelo então presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, do PP de Alagoas. E na federação, PP mais União Brasil, Rueda e Arthur Lira vão se revezar na chefia do grupo, começando por Rueda. A Caixa Econômica Federal afirmou, em nota para a coluna, que a contratação de escritórios de advocacia segue critérios técnicos e que outras 109 empresas foram contratadas no edital, no mesmo edital que escolheu Rueda e Rueda em 2024. Rueda, Antônio Rueda e o Partido União Brasil disseram que a relação contratual do escritório com o banco estatal começou em 2018 e não tem nenhuma vinculação política partidária. Tem nada a ver. É porque o escritório é bom, é competente, não é porque ele é sócio, não é porque ele é fundador, não. Esse 1,5 milhão de contrato é porque o escritório é bom. Aí a Caixa não deixa de contratar, né? Outra nota aqui da coluna do Estadão. O presidente do Banco Central, aliás, o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comunicou formalmente à Comissão de Ética Pública da Presidência da República que passará a ocupar, a partir do mês de julho, um cargo de direção no Banco Nubank. O documento foi protocolado às 17h06 da última terça-feira, de acordo com registros da CEP obtido pela coluna. O economista começará a atuar no banco só após o período de quarentena previsto em lei. 2 dias após o aviso de que Roberto Campos iria trabalhar nesse banco a partir de julho, o presidente da Comissão de Ética, Manuel Caetano, havia afirmado que Campos Neto não tinha consultado ainda o colegiado. Procurada, a CEP, que é a Comissão de Ética Pública, não respondeu. O clique de hoje da coluna é para 2 governadores. Eduardo Leite, que ontem deixou o PSDB depois de 24 anos,
e se filiou ao PSD de Gilberto Kassab. E esse de barba, Eduardo Leite. O outro é o governador Ratinho Júnior, do Paraná. Agora os dois estão no mesmo partido e os dois querem disputar a presidência da República no próximo ano. Mas o PSD, já disse o seu presidente Gilberto Kassab, que caso o governador de São Paulo desista de disputar a reeleição lá em São Paulo, no governo, e queira disputar a presidência da República, Gilberto Kassab disse que o PSD não lança candidatura própria e apoia Tarcísio de Freitas. Página de editoriais do Estadão, deste sábado, dia 10 de maio, véspera do Dia das Mães. Lula em Moscou, o dia da infâmia. A imagem de Lula na Praça Vermelha, ladeado por facínoras para ver o desfile de mísseis que vão massacrar inocentes na Ucrânia, marcará o dia da infâmia da política externa brasileira. Segundo o editorial, uma reforma que envelheceu rápido. 5 anos e meio depois de aprovada, a reforma da Previdência mostra-se insuficiente e uma nova discussão é necessária, mais abrangente e realista do que a feita em novembro de 2019. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria, STF forma maioria para limitar a decisão da Câmara e manter a ação penal do golpe. O relator, ministro Alexandre de Moraes, afirma que a resolução aprovada pelos deputados federais vale a pena para os parlamentares no exercício do mandato, como o deputado Alexandre Ramagem, e não se estende a outros réus como Bolsonaro. O jornal destaca 3 frases dos ministros. Primeiro, Alexandre de Moraes disse, ele que é o relator da ação penal do tentativa de golpe lá no Supremo, ele disse, abre aspas, imunidade parlamentar é um requisito de caráter personalíssimo. O que disse o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do STF. A resolução teria efeitos não desejáveis em relação a corréus custodiados que, mesmo não possuindo imunidade parlamentar, teriam o trâmite das imputações suspenso. O que disse Flávio Dino sobre esse assunto? Maiorias ocasionais não podem dilacerar o coração do regime constitucional. Ainda sobre a primeira turma, mas em outro processo, maioria da primeira turma vota para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão. E por quê? Porque ela contratou um hacker para invadir o sistema de internet do Conselho Nacional de Justiça para colocar lá dados falsos. Naquela briga do governo Bolsonaro, ainda no governo passado, com a Justiça, com as urnas eletrônicas, com o TSE, porque o governo passado queria minar, queria desacreditar diante da população, diante do público, que as urnas eram passíveis de fraude, que o TSE podia modificar o resultado da eleição, para criar esse caldo de cultura, de mentira, de fake news,
para que ensejasse, para que embasasse a tentativa de golpe militar, para que Lula e Geraldo Alckmin não assumissem o poder, mas ele, Bolsonaro, assumisse novamente a presidência da República. O julgamento do núcleo 4, daquele pessoal da trama golpista, deve orientar punição por fake news. Ministros da Corte pretendem debater como enquadrar penalmente a disseminação de notícias falsas. O Flávio Dino disse: ministro, as fake news são uma modalidade violenta, são uma modalidade de violência gravíssima. É preciso que haja essa compreensão social de que as fake news embutem em si mesmas uma violência simbólica que extermina, que mata. Este tipo de procedimento industrial é uma das marcas terríveis do nosso tempo, que é a monetização do ódio. Além de espalhar fake news, ainda ganha dinheiro, porque o YouTube paga pela quantidade de visualização que aquela postagem tem. Aí o cara espalha fake news e ainda ganha dinheiro com isso, que é a monetização do ódio. O que disse a ministra Carmen Lúcia? Quando a mentira se põe a serviço dos ódios, as consequências são muito pouco humanas e, principalmente, nunca serão democráticas. Alexandre de Moraes, que é o relator, foi o que ele disse, abre aspas, o núcleo de desinformação do golpe se valeu do mesmo modus operandi das milícias digitais. Não se pode relativizar a força, que pode ser uma força maléfica das redes sociais. E aqui a matéria sobre a filiação ontem do governador Eduardo Leite. Eleições 2026. Eduardo Leite, agora no PSD, admite apoiar Tarcísio de Freitas para o Planalto. E aqui a foto, esse do camisa branca é o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é o presidente nacional do PSD. Hoje ele é secretário no governo de Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo. No centro de barba, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, não pode ir para a reeleição, ele já está no segundo mandato. E ele, depois de 24 anos no PSDB, deixou o partido, porque ele quer ser candidato a presidente da República. E viu que lá no PSDB, minguado do jeito que está, bem pequenininho, não tem força nacional para lançar um candidato à presidência da República. É tanto que não tem força que o PSDB está procurando o Podemos para tentar se salvar. E os dois aí não vão fazer uma federação, vão fazer uma fusão para criar um novo partido. Agora, a briga nessa fusão é qual número adotar na nova sigla que vai ser constituída. Se é o 45 do PSDB ou se é o 20 do Podemos. E o nome, tem outra briga também. Qual nome vai ser adotado? Vai ser PSDB, vai ser Podemos ou um terceiro nome? Essa é a briga que está, por isso que a briga dentro do PSDB com o Podemos, e é por isso que o governador Tarcísio Leite deixou o partido ontem. E esse último aqui, de paletó, ele é o líder do PSD na Câmara Federal. É o deputado federal Antônio Brito, ele que é do PSD da Bahia. Ainda na política, operação sem desconto, e INSS devolverá
292,7 milhões para aposentados. O pagamento será feito entre os dias 26 agora de maio a 6 de junho. O valor é referente a descontos bloqueados nas folhas de pagamento. Beneficiários: 13,9 milhões é o total de aposentados e pensionistas que serão notificados pelo INSS sobre a ocorrência do desconto em suas aposentadorias. Para essas entidades, essas associações e sindicatos, né, em seus benefícios previdenciários. Vão receber a notificação dizendo que houve desconto e que o INSS está devolvendo. O descontrole nasceu na defesa do 14º salário para os aposentados. Na editoria internacional, a primeira matéria é sobre a visita do Lula lá na Rússia. Lula reencontra o presidente Putin, critica o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assiste a desfile ao lado de ditadores. O presidente brasileiro participa de tradicional parada militar usada pelo Kremlin, que é o quartel-general do presidente Putin, para projetar poder, e conclui sua viagem a Moscou, cercado de líderes autoritários. E depois disso, Lula viaja para Pequim. Ucrânia, que se desmantelou, Ucrânia diz que desmantelou rede de espionagem da Hungria. Tensão na Caxemira. Paquistão ataca com drones. Índia retalia com mísseis. Houve relatos de bombardeios ininterruptos em cidades e bases militares dos dois lados da fronteira. Na editoria de Metrópole, Jornal Globo, Jornal Estado de São Paulo, dá aqui 2 páginas para a primeira missa do Papa Leão XIV, e a missa de despedida do Colégio de Cardeais que o elegeu Papa. Leão XIV diz querer levar fé onde há mais tecnologia e dinheiro. Novo Papa celebra missa com cardeais e cita as periferias existenciais, um tema muito caro ao Papa Francisco. Ele falava muito nos menos favorecidos. Cardeais falam em continuidade, mas não em um novo Francisco. Ainda preciso ensaiar a assinatura. A antiga não é mais necessária. Agora a assinatura é Leão XIV e não mais Robert Provost. O pontífice tirou selfie com quem o esperava no Santo Ofício. Foi a primeira selfie que o novo Papa tirou. E ele é tido como um Papa que gosta das redes sociais. Como chama? Um Papa tuiteiro. Ele gosta de se expressar nas redes sociais. Suspeita de matar professora é presa. Prefeito Ricardo Nunes, quer limitar preço de apartamento popular para evitar desvios. Na área de esportes, em Mirassol, Corinthians busca a vitória para conseguir entrar no grupo G6. Coronel Nunes é convocado para esclarecer a autenticidade de assinatura. Isso na CBF. Primeira matéria do Caderno de Economia e Negócios. O Banco Master pede empréstimo
ao FGC, Fundo Garantidor, para ajudar a cobrir suas dívidas. É Fundo Garantidor de Crédito. Empréstimo ao Master depende de aprovação da operação de venda para o BRB, que é o Banco Regional de Brasília. União tenta reverter decisão que limita imposto de renda em operação com ações. Com Donald Trump, Brasil pode ser protagonista em agenda verde. Assédio e demissão são realidades de mulheres após a maternidade. Com esta matéria na editoria de economia, eu encerro aqui as páginas internas do Estado de São Paulo e passo agora para a colega Sara Raquel para mostrar as matérias internas do jornal O Globo. Já nas páginas internas do jornal O Globo deste sábado, na seção Opinião do Globo, temos aqui este texto. Brasil, nada tem a ganhar com mais deputados federais. É preciso reequilibrar bancadas da Câmara, mas projeto que cria 18 novas vagas não tem cabimento. E ainda o próximo texto. Prefeituras se revelam incapazes de promover desenvolvimento no país. Mais de um quarto da população vive em municípios em condições ruins de saúde, educação e renda, diz Firjan. Já nas páginas internas sobre política, troca de recados. STF retruca a Câmara e limita alcance de norma favorável à ramagem e com brecha a Bolsonaro. E o texto desta matéria nos informa o seguinte: após a Câmara aprovar uma norma que suspendia a íntegra do processo da trama golpista contra o deputado Alexandre Ramagem e tentava abrir brecha para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, a primeira turma do STF formou maioria ontem para limitar a decisão tomada pelos parlamentares. Os ministros que já se manifestaram, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, enviaram recados em seus votos, argumentando que a decisão da Casa vai além do autorizado pela Constituição e busca uma ingerência sobre o Judiciário. Caso a determinação da Corte seja confirmada, Ramagem seguirá respondendo por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. A análise seguirá no plenário virtual até terça-feira e até lá, os posicionamentos podem mudar ou o caso ser redirecionado ao plenário físico se um magistrado pedir destaque. Até o fechamento da edição desta matéria, apenas a ministra Carmen Lúcia não havia votado. E aqui o jornal também nos destaca: entenda o que está em debate, o que a Câmara aprovou. A Câmara, no caso, aprovou na quarta, por 315 votos a 143, a sustação da ação penal do STF contra o deputado Alexandre Ramagem, por suposta tentativa de golpe. E a resolução alega que os crimes apontados no caso foram praticados após a diplomação. E o que ficou decidido pelo STF? Há maioria para determinar que a medida se limite à Ramagem e os ministros entenderam que apenas os crimes de deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio ocorreram após a diplomação. E por último, quais são os próximos passos? O julgamento está programado para durar até terça-feira. Falta o voto da ministra Carmen Lúcia. E se essa decisão for confirmada, a ação penal vai prosseguir normalmente para os outros réus, entre eles Jair Bolsonaro, e para os demais crimes pelos quais Ramagem foi acusado. E ainda sobre política, Corte tem maioria para condenar Zambelli à prisão. Zanin e Dino seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, que defendeu pena de 10 anos, além da perda de mandato, para a deputada por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. E para Raquel, o pedido de 8 anos e 3 meses. Então aqui nós temos a imagem da Carla Zambelli. A deputada é ré pela suspeita de porte ilegal de arma e também constrangimento.
E aqui nós temos a imagem do hacker Walter Delgatti. Ele admitiu os crimes, mas responsabilizou Carla Zambelli. E a próxima matéria de hoje: Frente Católica amplia atuação na Câmara e mira reunião com o Papa. O grupo segue os passos da bancada evangélica e combina apelo aos símbolos religiosos com defesa de pauta e de costumes. Senado resiste ao aumento de deputados e Mota atua. Placar apertado na Câmara dificultará a votação na casa vizinha. Proposta deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. E aqui nos informa em destaque que 270 votos na Câmara a favor do aumento de deputados. Já 207 parlamentares foram contrários a essa proposta. O número mínimo para aprovação era de 257. E do outro lado, 531 cadeiras é o total previsto pela proposta aprovada. Atualmente, a Câmara tem 513 cadeiras. O impacto da medida é de 64,6 milhões de reais anuais. Reação da tropa de Lula à crise do INSS tem baixo alcance. Postagens de governistas em resposta a Nicolas alcançaram menos de 5% da audiência com vídeo bolsonarista. E a próxima matéria: presidente cobra Silveira por acordo com Alcolumbre. Lula pede a ministro pacificação em disputa por espaço durante viagem oficial e passa a admitir possibilidade de demitir auxiliar. E aqui nessa imagem, ala pró-Lula no PSD é minoria e eleitor não quer voltar para o ex. Aqui, na verdade, é uma entrevista com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Recém-filiado à sigla de Kassab, o ex-tucano se lança como alternativa para 2026 e diz que laços de Tarcísio com Bolsonaro dificultam eventual candidatura. Já na editoria Brasil, vala dólares em baixa. Deportações de Trump abalam a principal exportadora de brasileiros para os Estados Unidos. No campo ou nas cidades, quilombolas sofrem privações. Comunidades urbanas têm melhores índices de alfabetização e saneamento, mas também ficam atrás dos resultados gerais. Agora, no caderno de economia deste sábado, desafio para o Copom. 7 meses com o IPCA acima da meta. Inflação desacelera, mas se espalha e vai a 5,53% em um ano. Gilmar Mendes reclama com Lula sobre Marinho. Ministro do Trabalho questionou motivações da decisão do integrante do Supremo sobre pejotização, ao comentar em entrevista ato que suspendeu o andamento de ações sobre esse regime de emprego. E ainda falando sobre economia, Petrobras faz maior descoberta do ano no pré-sal de Santos. Estatal encontrou petróleo sem gás carbônico e com volume relevante. E por último, tarifa de 80% para a China parece adequada, diz Trump. Representantes dos Estados Unidos e do país asiático darão início hoje na Suíça às negociações sobre a guerra comercial. E neste momento nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado. Queremos agradecer já pela sua audiência, pela sua companhia até aqui e convidando você mais uma vez para acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.